Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pan Games, bem-vindos a mais um vídeo. Na verdade, aqui é o Paulo do Gacha e este vídeo é apenas para os professores, exclusivamente, né? Então, bora pro vídeo. Então, antes de mais nada, esse vídeo foi muito trabalhoso. Espero que vocês, professores, gostem do meu vídeo. Lembrando que, né, eu não quero me exibir, mas todo trabalho foi só eu. Esse trabalho foi muito trabalhoso. Demorei umas 2 horas apenas para fazer. Só para fazer as cenas e somando com a minha voz, gravando mais outro vídeo e mais a edição. Então eu espero que vocês gostem, que foi muito trabalhoso, e se inscreva no meu canal, ok? E então vamos nessa, né? Professora Priscila, ela é uma professora ótima, minha professora de português, na verdade, minha melhor professora de português. Eu gosto bastante dela. Ela tem um jeito que me faz com que eu continue a me esforçar. Tipo, ela explica muito bem o assunto, eu consigo entender. E muito obrigado, professora Priscila. Você é uma professora ótima e desejo toda a felicidade para você, ok? Então, tchau. Professor Fábio. Professor Fábio é o meu professor de 2 matérias, de História e Geografia. Muitas pessoas da minha sala não gostam dele, só que não gostam tanto porque ele passa muita atividade, mas eu gosto dele, mesmo ele passando muita atividade, porque assim, do jeito que a gente estuda mais, a gente vai aprendendo mais e não devemos fazer na correria. Eu tenho um privilégio de estudar com ele, um dos melhores professores, que na minha opinião é um dos melhores professores. Na verdade, todos os professores que estão aqui, na minha opinião, são os melhores professores do Brasil. Então, vamos. E tem 2 coisas que eu nunca vou me esquecer da minha vida, que desde quando eu entrei na escola eu não estava entendendo, mas o professor Fábio mas surgiu uma coisa que foi com um tempo muito comum para mim, que é que nós, alunos do 7º e 6º até o momento, nós somos fubás. E o Fábio ele diz isso. Ele é ninja. Eu gosto quando ele fala que é ninja, porque ele explica tudo, ele sabe de tudo, então é ninja mesmo. Apesar de muita gente não concordar, ele é profissional em História e Geografia. Muito obrigado, Sr. Fábio. Mas eu sinto muito em dizer, mas eu uso teletransporte. What the fuck? Ai, cheguei aqui. Professora Alessandra. Professora Alessandra, ela é minha melhor professora de ciências. E se não a melhor professora de ciências que eu já conheci, pois ela me explica bastante, por causa que antigamente, quando eu era bem pequeno, hoje ela me ensinou uma coisa que
agora conforme com o tempo eu fiquei acostumado. Quando eu era pequeno, eu nunca gostei de animais perto de mim, principalmente cachorro e gato. Mas agora eu comecei a entender, comecei a gostar de ciências e principalmente não só por causa dos animais, mas também pelas plantas. Apesar desse cenário que eu estou aqui junto com a professora, não está com plantas, está com os animais, e principalmente com os animais que eu já ouvi que ela mais gosta, que são eu acho que principalmente o que eu consegui achar foi o polvo, a água-viva e o golfinho, e também o gato, o lobinho e a Dolly, né? A Dolly, que é uma cachorra dela nova que eu gostei, mas eu nunca vi ela, só vi um pouco, mas pela agitação dela eu gostei dela um pouco. E aqui no universo Gacha, é claro que eu tenho um animal de estimação, né, também. Paulo Unicórnio! Não é Paulo Doc. Paulo Doc está em outro lugar, mas aqui é o Paulo Unicórnio. Vem, Paulo Unicórnio. Paulo Unicórnio, olha só, você vai ficar aqui junto com a professora Alessandra e eu vou dar uma passadinha falando mais sobre outros professores, ok? Mas eu já volto, tá bem? Tchau! Paulo já volta, enquanto isso pode ir brincar. Olha só para avisar, antes de mais nada, só para avisar, o Paulo Unicórnio, ele aumentou de tamanho porque ele é um unicórnio mutante, entendeu? É por isso que ele cresce, por causa que ele fica do tamanho que eu possa sentar nele. É por isso que ele ficou maior e como ele tem asas, ele consegue voar. Agora vamos para matemática, um lugar exclusivamente que eu consegui achar de matemática, números. O que faz sentido com matemática? Números, né? Claro. E estamos aqui com os meus dois professores. O meu professor anterior e minha professora nova, que é a professora Renata, e meu antigo professor Alex. A professora Renata, ela é uma ótima professora, ela explica tudo. Se caso um aluno não entendeu o que ela disse sobre o assunto, ela explica de um jeito mais fácil. E se caso o aluno entendeu daquele jeito, só que não conseguiu ouvir um pouco, ela reexplica aquela parte. E o professor Alex, na minha opinião, entre eles, ele é o meu melhor professor, porque, tipo assim, pra mim, o Alex, ele sempre me apoiou, sempre foi eu sempre considerei ele como um irmão pra mim, entendeu? E, tipo assim, eu considero ele, eu gosto bastante dele, apesar de, mas se caso ele estiver vendo este vídeo, saiba de uma coisa, Alex, que você sempre estará no meu coração. Você é um dos melhores professores que eu tive na minha vida. E vamos ir pro próximo, antes que eu comece a me emocionar aqui, chorar aqui, porque matemática. E lembrando que desde pequeno eu sempre fui o melhor aluno em matemática. E teve uma coisa que o Alex me contou quando eu estava na escola presencial, que foi que eu
se caso eu me esforçasse muito em matemática, no futuro eu poderia até ser como ele, um professor de matemática ótimo. Então, tipo assim, eu acho que eu entendi foi isso. Se caso eu estiver enganado, pode me corrigir, Alex. Mas vamos nessa, vamos voar! Ai, caí aqui. Professora Sofia. Minha professora de coreano, Sofia, ela é uma ótima professora. E, tipo assim, apesar da minha professora do ano passado, eu tive duas professoras. Eu tenho duas até o momento, uma anterior como de matemática, e eu tenho uma de agora, que é desde o início do ano, né? E, tipo assim, eu gosto do jeito que... basicamente, eu gosto muito dos professores, principalmente das matérias deles. E, tipo assim, o que eu gostei mais do coreano é que... eu não sei, sabe? Por causa que na minha professora do ano passado eu não consegui... Lembrando que eu não consegui adicionar uma outra pessoa aqui nesse cenário. E, tipo assim... mas a minha professora do ano passado e minha professora Sofia, elas disseram pra mim que eu era o melhor aluno de língua coreana. E lembrando que eu nunca eu nunca ouvi falar uma palavra em coreano, só que com o tempo eu fui aprendendo. E tchau, professora Sofia. Vamos dar um teletransporte. Olá, professora Natasha, minha professora de educação física, uma das minhas melhores professoras também, que é filha da minha professora de português, e eu gosto bastante dela porque ela explica muito bem. E eu entendi que eu aprendi muito com ela, que nós alunos, tanto com tantos professores, mas tipo assim, eu gosto bastante dela porque, tipo assim, se caso tá ocorrendo algo, tipo assim, exemplo, se caso acontece alguma coisa, por exemplo, na sala de aula, por exemplo, ela me explica tudo. Não, esquece tudo que eu falei até agora sobre ela, mas ela é minha melhor professora até o momento, porque não é só por causa da matéria, mas sim também porque ela traz bastantes brincadeiras. Brincadeiras que eu até gosto, e também teve até brincadeiras que eu nunca ouvi nunca ouvi falar da minha vida, como o caça-bandeira. E agora vamos brincar de vivo, de morto. Eu sou morto e vivo. E agora, tchau, professora Natasha. Vamos vir pra cá, professor Wagner, meu professor de artes e meu antigo professor de EI. Lembrando que eu não adicionei EI aqui porque por causa que eles são de duas matérias. Agora que eu me lembrei, professora Alessandra, me desculpa, mas você é a professora de EI também, só que o professor Wagner era meu anterior professor de EI. Mas, professor Wagner, você me explica muito bem como é que eu faço. Você me ensina diversas formas se caso a gente faz alguma coisa de artes, alguma arte, alguma massinha. Em falar em massinha, professor, a experiência que eu tive com uma massinha que a gente fez na sua aula, eu gostei bastante, apesar de ter gastado quase tudo, né? E tchau, professor. E agora não podemos se esquecer dela. Professora Stephanie é minha professora de inglês. E tipo assim, eu gostei de uma coisa que eu gostei bastante, que tipo assim, a gente aprende inglês, e eu comecei a
a aprender inglês jogando jogos. E ela me falou que teve um aluno dela que aprendeu inglês mais rápido com jogos. Então eu jogo bastante jogos em inglês, então eu decidi começar a jogar só em inglês agora. Então eu tô ficando melhor no meu inglês. E agora vamos para outras duas matérias e temos um professor surpresa. Aqui chegamos no final. Professora Cláudia e professor Maurício. Professor Maurício é meu professor de ética cristã e minha professora Cláudia é a minha professora de ética cristã e agora ela desde o início do ano ela se tornou coordenadora e eu gosto bastante dessa parte de ética porque eu consigo aprender mais sobre o que foi que aconteceu e tudo. Uma coisa boa que eu aprendi é que antes, quando eu era pequeno, eu não era muito chegado à igreja, mas eu comecei a gostar de igreja, porque eu comecei a ter fé, comecei a aprender, porque criança não aprende coisas da vida tão rápido, mas eu comecei a aprender muito rápido, não só com a professora Cláudia e com o professor Maurício, mas sim também na igreja, que é um lugar que eu gosto bastante de ficar, eu tenho fé e então é isso, professores, muito obrigado. E eu gostaria de deixar um vídeo aí pra vocês, que eu acho que eu falei tudo basicamente de novo, só que um resuminho. E vamos nessa. Então, tchau, fui! Vamos ir pro espaço uma estrela! Tchau! Olá, professores, tudo bem? Eu fiz esse vídeo de homenagem a vocês, a Cláudia, a todos vocês. Eu só devo agradecer a vocês por vocês sempre me ajudarem a estudar e obrigado por todos vocês que me explicam como é que funciona tal matéria. Eu gosto bastante de vocês. E desejo toda a felicidade do mundo para vocês. Agradeço muito a Deus por ter o privilégio de aprender com vocês, aprender como é que vocês explicam suas matérias. Obrigado por tudo também. Bom Dia dos Professores para vocês. Aproveitem um dia. E o Colégio de Aspar na minha opinião, é o melhor colégio que eu já estudei até o momento na minha vida. Mas mesmo que eu chegue ao 9º ano e passe e eu nunca mais possa ver vocês, falar com vocês, saibam de uma coisa, que vocês sempre estarão no meu coração, ok? Tchau!